Olá, meus amigos, é um prazer estar com vocês aí de todo o Brasil, principalmente a galera do estado do Pará. Quem fala com vocês agora é o professor Marco Antônio Macarrão, sou também professor de língua portuguesa e discursivas, língua portuguesa aqui no Revisão Concursos e discursivas no Turma de Redação, beleza? Bom, o que eu vou apresentar nessa aula para vocês? Eu vou apresentar uma parte de um raio-x da Consulplan. Vocês vão ver no material aí que o raio-x está começando já na questão 30 e poucas, alguma coisa parecida. Por quê? Porque eu já tenho um pedaço desse raio-x gravado antes, né, que eu gravei essa semana, porque ele não caberia no aulão e eu queria que vocês tivessem acesso a ele, entende? Então estará postado no sábado, no YouTube, o restante, o que tem antes. E eu ainda depois vou terminar mais algumas coisinhas, né? Vão dar mais de 60 questões da Consulplan, separadas por assunto, para que você tenha noção do mapa da banca, aquilo que realmente a banca cobra daquele programão grande que costuma vir nos programas de língua portuguesa, beleza? Ok? Eu trouxe para essa nossa aula de hoje alguns assuntos. Eu vou trabalhar com vocês crase e regência, concordância e sintaxe, a parte de período simples, mais particularmente falando. São muitos assuntos, talvez não caibam todos aqui, né? Mas eu vou tentar ao máximo sem ficar corrido demais para vocês, beleza? Ok? Tranquilo então, galera? Olha, qualquer dúvida é só mandar no chat aí que tendo como responder, eu paro, dou uma olhadinha, respondo para vocês aqui durante a aula mesmo, tudo, ok? Joinha? Vou mostrar para vocês exatamente o estilo que nós empregamos aqui no Revisão Concurso, né? Eu fui olhar o telefone ali para anunciar para vocês, me perdi um pouco aqui. O estilo que a gente usa no Revisão Concurso, como assim? Teoria pontual e resolução de questões. Nessa aula vai ser mais resolução de questões do que teoria pontual. Eu vou voltar em algumas coisas da teoria, mas o foco mesmo é resolução de questões da Consulplan dos últimos anos aí, beleza? Ok? O meu curso inclui esse raio-x inteiro com essas mais de 60 questões e depois aí tem a teoria pontual em si, né, com todos os assuntos necessários trabalhados ali na medida que você precisa, nada mais, nada menos, tá? E exercícios de fixação e que não são de banca e também questões da Consulplan, as mais atuais, as de 2016, 2017, vou pegar alguma coisinha também mais recente aí da Câmara de BH, por exemplo, enfim, vou resolver para vocês, beleza? Ok? Agora chega de falação de outras coisas e vamos ao que interessa. Vamos resolver questões, vamos ver como aprender um pouquinho de português. Joga na tela, Gabriel. Olha só, galera, o que eu preciso dentro desse programa todo, né? O que eu trouxe para vocês, como eu disse? Eu trouxe crase e regência. E aí a minha coisa começa aqui, meu trabalho com vocês na questão de número 31, tá? E a questão de número 31 fala em relação ao emprego da crase, beleza? É para marcar verdadeiro ou falso e depois chegar a uma resposta, tá? Veja bem. A primeira afirmativa que eu tenho a imprensa vem derramando nos ouvidos. Se houver a ocorrência do acento grave indicando crase, será indevido, pois o termo a, né, é um artigo definido diante do substantivo imprensa. Ele está dizendo que isso aqui é um artigo definido antes de imprensa e por isso não cabe artigo. Bom, eu não tenho o restante da frase, o que vem antes. Dá para eu fazer mesmo assim? Dá sim. Por quê? Vamos lá. Quem vem derramando nos ouvidos? A imprensa. A imprensa vem derramando nos ouvidos. Isso aqui é o sujeito. Aproveitando até para questões que eu resolverei mais à frente, eu tenho que saber o seguinte, o sujeito é um termo que, via de regra, não vem preposicionado. Então, este A aqui, de fato, tem que ser um artigo definido, beleza? Se ele é sujeito, se esse A é artigo definido, de fato, não há possibilidade de se colocar acento grave indicando crase. Então, esse acento grave será indevido? Sim, será indevido. Por quê? Quando eu coloco acento grave? Quando eu tenho a junção da preposição a com o artigo a, é o mais comum. Quando eu quero diferenciar expressões adverbiais femininas de maneira geral, tá? Ou juntando preposição a com a do aquele, aquela ou aquilo. Basicamente é isso, tá? Então, essa primeira afirmação aqui está verdadeira.
Segunda afirmação, ó, em disponíveis ao aplicador contemporâneo, o acento grave, indicador da crase, será obrigatório caso o aplicador seja substituído por aplicadora. Veja bem, gente, o que é ao? Ao é preposição a mais artigo o, certo? Então veja bem, o que está disponível a alguém. Se aqui em vez de aplicador fosse aplicadora, seria a palavra feminina, certo? Se a palavra feminina está no singular, eu posso ter artigo a. A mais a, o que vai acontecer? Eu vou ter o a com acento grave. Ok? Obrigatório? Sim, eu não tenho opção de não colocar esse artigo a e essa preposição de jeito nenhum. A preposição é obrigatória, exigida pelo disponíveis. Aplicador é feminino singular, tem que ter o artigo a. Então, se for substituído por aplicadora, naturalmente haverá acento grave aqui no lugar deste ao. Então, essa afirmação aqui também é verdadeira, tá? Terceira afirmação, no referendo tácito a oligarquias locais, o uso do acento grave indicador de crase é facultativo, já que o termo a diante de oligarquias trata-se de uma preposição. Bom, tem uma construção tosca aqui da Consulplan, né? O termo tem sujeito, ele tinha que colocar que é uma preposição, é isso que ele tinha que escrever aqui. Mas vamos lá, não estou aqui para julgar isso, né? O uso do acento grave é facultativo. Olha só, gente, presta atenção. A crase, o acento grave, só é facultativo em 3 situações, tá? Vou voltar aqui no slide anterior, que é limpinho, né? Crase facultativa. Anota aí, porque isso é importante, tá? Que são só 3 situações muito marcadas, tá? Primeira situação, antes de nome próprio feminino, beleza? Antes de nome próprio feminino. Mas o que? Antes de pronome possessivo feminino no singular. Tá? Beleza? E depois da preposição até. Belezinha? São apenas essas as 3 situações em que a crase vai ser facultativa. Tirando isso, não tem. Não é nenhuma dessas 3 situações. Pelo contrário, a crase aqui é proibida, tá? O uso do acento grave, indicador de crase aqui, é proibido. Por que é proibido, gente? Presta atenção, guarda uma outra informação muito importante. Então, ó, facultativo está aqui, né? Agora, ó, presta atenção, a palavra que eu estou olhando, o a que eu estou olhando, perdão, está no singular. E a palavra seguinte está no plural. Então, ó, a no singular, substantivo, enfim, o nome seguinte no plural, não há crase. Por que não há crase? Porque se esse a está no singular e a palavra seguinte está no plural, se ele fosse artigo, ele tinha que concordar necessariamente com a palavra seguinte. Então, ele é apenas uma preposição. Ele é preposição? Sim, só não é facultativo. É proibido o uso do acento grave aqui. Portanto, ele está dizendo que é, né? Então, é falso. Vamos lá. Falso. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro e falso, letra A de amor para nós. Beleza? Ok? Olha só. Agora, uma questãozinha que vai direto na regência, tá? Diz assim: quando a democracia surgiu na Grécia, aí tá lá, assinala a alternativa na qual o verbo apresenta na oração proposta transitividade análoga, idêntica ao da frase anterior. Então vamos lá, eu preciso ver o verbo. Cadê o verbo? Quando a democracia surgiu na Grécia. Surgir é o verbo, beleza? Quem surgiu? A democracia. Isso aqui é o sujeito. Beleza? Surgiu onde? Na Grécia. É lugar, não é? Então, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Ou seja, quem surge? Surge. O surgir é um verbo intransitivo. É um verbo que não exige nenhum tipo de complemento. Não dá tempo de explicar
né, em poucos instantes, vamos dizer assim, aqui, a fundo o que é essa coisa da transitividade. Guarda o seguinte, o transitivo tem complemento, o intransitivo não tem. É como se ele tivesse o sentido completo, sem precisar de nada, tá? Veja bem, aí ele quer a mesma transitividade. Letra A, esse argumento não procede. O que ou quem não procede? Esse argumento. Isso aqui é um sujeito, certo? O não é um advérbio de negação, portanto, adjunta adverbial de negação. E o procede é o verbo. Algo não procede, esse argumento não procede. Esse verbo pediu algum complemento? Tem alguma coisa aqui? Ou antes que fosse complemento? Presta atenção, adjunta adverbial não é complemento. Então ele de cara já é um verbo intransitivo. Então a minha resposta já é a letra A a princípio, só que não me custa ser humilde e dar uma olhadinha. Olha só, o professor informou ao diretor. Informou a quem? Ao diretor. Objeto indireto. Então tem complemento? Tem complemento. Aqui eu já não tenho um VI, eu tenho um VT, um verbo transitivo, tá? Chamei por você. Chamei por quem? Por você. Então tem complemento? Tem complemento. Então é verbo transitivo. Não abdicarei de meus direitos. Não abdicarei de quê? Verbo transitivo. Eu não estou nem colocando se é direto ou indireto, né? Mas claro, se eu ponho objeto indireto é porque ele é transitivo e indireto, tá? Ansiava por quê? Pelo quê? Pelo dia de amanhã. Então isso aqui é o objeto indireto. Aqui é um verbo transitivo e não intransitivo. Portanto, a minha resposta realmente só pode ser a letra A. Beleza, minha gente? Tudo tranquilo? Vamos para frente? Olha só, eu não vou ler o texto inteiro não, tá? Porque na hora da prova não é isso que você tem que fazer. Você tem que ver o que quer para ver se você precisa ler aquilo tudo para nem cansar nem perder tempo. Vamos lá. Acerca da regência verbal no trecho, a ameaça que o PL 84 representa ao direito à privacidade e liberdade na rede. É correto afirmar que ele vai falar basicamente sobre o ao direito, né, muitas vezes, e a privacidade, tá? Vamos lá. A ocorrência da preposição em ao direito deve-se à presença do verbo representa. Olha só, gente, presta atenção. Representa, quem representa? Representa alguma coisa. Para começar a história. Então ele é um VTD. Então ele não teria complemento com preposição, tá? Agora, a ameaça, isso aqui não é o verbo ameaçar, é a ameaça, é o nome. A ameaça a alguma coisa. Ameaça a quê? Ao direito. Então, o motivo desta preposição a aqui em ao direito é o nome ameaça, tá? O que ocorre é que eu tenho aqui uma oração intercalando. Então, essa aqui está errada, beleza? Ele quer a correta. A ocorrência de crase deve-se à presença do verbo representa. Gente, olha só, representa ao direito à privacidade. Quem tem direito à privacidade é a palavra feminina singular. Ou seja, vai rolar o acento grave. Então essa crase aqui tem a ver com quem? Ela tem a ver com a palavra representa, com o verbo representa? Não, de jeito nenhum, né, gente? Então é falso também. Substituindo privacidade por regalias, mantém-se o sinal indicativo de crase. Olha só, se eu trocar privacidade por regalias. Ó, a caneta não quer escrever? Doida? Agora foi. Regalias. Tá? Veja bem, olha o que vai acontecer. Ele não fala para fazer adaptações. Quando eu troco privacidade por regalias, o que aconteceu? Privacidade era singular, regalias é plural. Ou seja, se eu tenho um A no singular, porque o A aqui está no singular, e a palavra seguinte vem no plural, eu vou ter crase? O que eu anotei para vocês agorinha mesmo, ó? Aqui, ó. Se a palavra, o A que eu estou olhando está no singular e a palavra seguinte está no plural, não há crase. Ou seja, ao trocar privacidade por regalias, não se mantém sinal indicativo de crase. Eu perco, tá? Tá lá, representa o direito à privacidade. É uma reescrita que mantém a correção e o sentido? Olha só. Presta atenção. O que eu falei para vocês agora há pouco? Eu disse que a ameaça ao direito, essa era a lógica, essa era a ligação, certo?
Se ele tira essa preposição, eu estou alterando, no mínimo, o sentido. A correção também está prejudicada aqui, sim, mas... espera aí. Parará, papá, me perdi aqui. Perdi a coisa, gente, pelo amor de Deus. Ah, tá, estava falando da questão do sentido, que é alterado, e a correção também. A correção vai ficar prejudicada, tá? Letra E. Então, essa aqui é estranha, né? A indicação de crase em A, privacidade, deve ser a presença de direito. Opa, foi o que eu mostrei para vocês, não foi? Quem tem direito a. Privacidade é feminina, então a indicação de crase tem a ver com a presença de direito. A parte da preposição, sim. Portanto, a minha resposta só pode ser a letra E. Mais uma. Ó, a ocorrência de crase no segmento anterior ocorre devido a, tá lá, ó, 1 ano e tanto depois da chegada do primeiro pastor alemão àquela casa. Da chegada de quem? Do pastor a quê? A que lugar, né? Àquela casa. Então, chegada a algum lugar, mais o a do demonstrativo aquela. Beleza? Então, essa crase se deve à fusão do artigo a com o pronome aquela? Não, cuidado, hein? O artigo a não se funde com o pronome aquela. Quem se funde com o pronome aquela é a preposição. Fusão da preposição a com o pronome aquela. Olha só, fusão da preposição a com o pronome aquela. Parece que é o que eu falei, não parece? Parece certo. Vamos ver o resto. Colocação do pronome aquela diante de casa. Não tem absolutamente nada a ver a crase com isso. Especificação atribuída ao cachorro. Também não tem nada a ver. Substituição do artigo a pelo pronome aquela. Nada a ver, gente. Eu não estou trocando o artigo a pelo pronome aquela, né? Seria ao contrário, se eu uso o artigo a com função de pronome demonstrativo e tem uma preposição antes, que é uma situação bem diferente de fato, beleza? Ok? Então veja bem, a minha resposta só pode ser a letra B de bola, ok? Bom, meu povo, agora nós vamos falar um pouquinho só de concordância, tá? Só um pouquinho, tá? Questão de número 35. Assinale a reescrita do trecho. Um grupo de agricultores de São Paulo aceitou este desafio, que tem preservados o sentido e a correção de acordo com a norma padrão da língua. Veja bem, um grupo de agricultores de São Paulo aceitou este desafio, beleza? Agricultores de São Paulo aceitam o desafio? Gente, aprendam uma coisa, tá? Prestem muita atenção num detalhe importante. A relação de concordância, a concordância verbal, ela se dá entre o verbo e o núcleo do sujeito. Quem manda no verbo é o núcleo do sujeito. Então, o sujeito, na verdade, não é essa história de quem pratica, quem sofre ação, termo sobre o qual se declara, tudo mentira. De verdade mesmo, ele é quem manda no verbo, ok? Guarda aí, ó. Sujeito é quem manda, é quem controla o verbo. Beleza? Sujeito é quem manda no verbo, é quem controla o verbo. Como assim? Se o sujeito está no singular, verbo no singular. Se o sujeito está no plural, verbo no plural. Então, em agricultores de São Paulo aceita o desafio, quem que está aceitando? Agricultores de São Paulo. O núcleo aqui, agricultores, está no plural. Jamais aqui eu poderia ter aceita, tinha que ser aceitam. Certo, gente? Ok? Vamos continuar. Letra B. O grupo de agricultores de São Paulo aceitam este desafio. Olha só, existe uma regrinha da concordância que fala que as expressões partitivas, ou seja, que indicam parte de um todo, tá? A concordância nesses casos pode ser feita tanto com a expressão partitiva quanto com a coisa partida. Então, por exemplo, a maioria dos meninos chegou atrasada ou a maioria dos meninos chegaram atrasados. A concordância na primeira foi com maioria e na segunda com meninos. Beleza. Só que grupo não é uma palavra partitiva, não é uma expressão partitiva, tá? Então, o que acontece?
você aqui não poderia, inicialmente, fazer essa concordância, tinha que ser aceita. O Grupo de Agricultores de São Paulo aceita este desafio. Só que ele quer também que preserve o sentido, né? Ainda tem isso, ó, um grupo de agricultores de São Paulo aceitou este desafio, o grupo aceitou o desafio, beleza? Ok? Na letra C, vamos ver, aceita-se o desafio de um grupo de agricultores de São Paulo. Do jeito que está aqui, aceita-se o desafio de um grupo de agricultores de São Paulo, isso aqui está sendo quem desafiou, vamos dizer assim. Né? Eles fizeram um desafio e alguém aceitou. O desafio foi aceito, né? É aceito. Só que veja bem, gente, eles não desafiaram. Um grupo de agricultores de São Paulo aceitou o desafio, então essa aqui também não serve, tá? A que estava mais próxima no sentido até agora era essa, né? Mas aí tem esse problema. Letra D, um grupo de agricultores de São Paulo aceitaram este desafio. E aí? Vamos pensar? O que acontece aqui? Eu tenho de novo a concordância sendo feita com agricultores. Rola? Não, não rola. Um grupo de agricultores aceitou este desafio. Tá? E aí ficaria igual lá de cima, né? A frase original. Letra E. Em São Paulo, o desafio foi aceito para um grupo de agricultores. Olha só, gente, essa é a resposta menos pior. A Consulplan já melhorou muito, tá? Mas ainda de vez em quando faz uns troços esquisitos assim, tá? Por que aqui é a menos pior? Porque não tem nenhum erro gramatical, tá? O desafio foi aceito para um grupo de agricultores. Não está dizendo que eles fizeram o desafio, pelo contrário. Esse desafio foi aceito para eles, mas na verdade seria melhor aqui que fosse por um grupo de agricultores, né? Mas não tem tu, vai tu mesmo, né, galera? Uma questãozinha feia de concordância, mas que serviu para a gente aprender aqui sobre algumas questões, principalmente isso aqui, galera. Guardem, isso vai ser fundamental para vocês, tá bom? Ok? Agora eu vou começar uma sequência gigantesca, salvo engano aí, de questões de sintaxe, tá? Ó, função sintática. Vamos ver? Bom, e aí eu vou aproveitar e vou fazer uma revisão caprichada para vocês, tá? Em aproximar a fonte da comida, o termo em destaque possui a mesma função sintática que o destacado em. Veja bem, gente, toda vez que eu quiser testar se uma coisa é ou não o sujeito, por exemplo, de uma frase, se ela é sujeito, ela tem que estar mandando no verbo, não tem? Ah, mas ela vem antes. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? O fato é, ela manda no verbo. Se ela estiver no singular, o verbo tem que estar no singular. Então, se eu jogá-la no plural, o que tem que acontecer com o verbo? Tem que ir para o plural. Beleza? É uma forma de identificar o sujeito. Guardem isso. Outra coisa, eu posso olhar a transitividade do verbo. Por exemplo, aproximar. Aproximar o quê? Aproximar a fonte da comida. Isso aqui é um objeto direto, isso aqui é um núcleo do objeto direto, tá? Não dava, se eu colocasse as fontes, ia ficar aproximar as fontes da comida, ou seja, se eu jogar isso aqui para o plural, o verbo não foi junto. Se o verbo não obedeceu, significa que aquilo ali não era o sujeito, percebe? Então isso aqui é um objeto direto. Objeto direto tem que vir junto com o verbo transitivo direto. O que é um objeto direto, gente? É um complemento verbal, ó. É complemento verbal sem preposição. E o objeto indireto é com preposição. Ponto. Simples. Bom, a iniciativa é nova. Na letra A, ele quer a mesma função, tá? Veja bem, eu tenho aqui que é o verbo ser, é um verbo de ligação. O verbo de ligação sempre vai ligar o sujeito ao seu predicativo, que é uma característica do sujeito que fica fora do sujeito. É uma função meio adjetiva, né? Então, a iniciativa é nova. Sujeito, a iniciativa nova. Predicativo do sujeito.
tá? No curso eu ensino para vocês, na verdade eu falo para vocês decorarem, eu vou falar aqui também, guardem alguns verbos de ligação, tá? Ó, dica aí quente para anotar, né? Ser, estar, isso aí é simples, assim, tem que guardar, não discute não. Tipo assim, não fica, tem que decorar, tem que decorar mesmo. O concurso é o anticristo da pedagogia, né, gente? Não é o contrário de tudo. Decorar não é palavra problema para nós, tá? Ser, estar, permanecer, continuar. Eu sou casado com a minha esposa, é pedagoga, sabe? Então ela fez faculdade, eu já dava aula. E era assim, não, era um conflito, né? Quando eu saía com o pessoal da sala dela, que começavam papos, assuntos. Aí, por isso que eu já sei, né, que o concurso é o anticristo da pedagogia, tá? Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar, tornar-se, são verbos que costumam se comportar como verbos de ligação, beleza? Ok? Olha só, vivem de hortas. Para começar, que tem preposição. Se tem preposição, pode ser objeto direto? Não. A regra é que não, tá? Beleza? Cláudia Vione faz parte do time. Faz parte de quê? Do time. Tem preposição, pode ser objeto direto? Não. Investem nas plantações urbanas. Investem em quê? Nas é preposição em mais as. Tem preposição, pode ser? Não. Na letra E, reproduzem uma tendência mundial. Reproduzem o quê? Verbo transitivo direto, uma tendência mundial. Objeto direto. Portanto, a minha resposta só podia ser a letra E. Então, se você identificou que é objeto direto, se as coisas que você está olhando têm preposição antes, meu amigo, pode parar que não serve. Beleza? Isso aí é uma forma prática de você identificar as coisas. Se o verbo é de ligação, o que vem depois não é objeto direto nem objeto indireto, que é o que eu fiz na letra A. Pronto. Mesmo que você não saiba exatamente o que é, você já consegue saber o que não é, percebe? Olha a próxima questão. Assinale a função sintática do termo sublinhado em incapaz de participar. Gente, incapaz é um nome ou é um nome de alguma coisa ou é uma característica, uma qualidade? É uma qualidade, não é, gente? Então isso aqui é um adjetivo. Beleza? Ok? Quem é incapaz de alguma coisa, certo? Então é um adjetivo, é um nome que sempre exige preposição, certo? Então o que completar isso daqui, o que vier, né, regido pela preposição ali pedida pelo incapaz, será sempre um complemento nominal. Não pode ser objeto indireto, porque incapaz não é verbo, tá? Não pode ser adjunta de nominal, porque adjunta de nominal acompanha substantivos concretos ou abstratos, tá? Objeto direto preposicionado não dá porque eu não tenho verbo. Aposto também não vai rolar porque é uma função ali, né? Quem é incapaz de alguma coisa, então não serve. Sobrou para mim a letra E. Complemento nominal. Complemento nominal completa 3 tipos de palavra, tá? Completa adjetivo, completa advérbio e completa substantivo abstrato. É aí que pode confundir com o adjunta de nominal, tá bom? Outra informação importante para você anotar aí, hein? Complemento nominal, CN, completa adjetivo, advérbio, substantivo abstrato. Tá? Então, assim, incapaz é adjetivo? Bate, né? E não tem como ter objeto direto ou indireto, ou direto proposicionado, não interessa o que seja, se não é verbo, né? Se eu estou falando do nome. Tá bom? Questão 38. Considere a afirmativa, tá lá. Se o governo não cria regras, a universidade as inventa. O vocábulo ser exerce a mesma função sintática em. Presta atenção, gente. Se aqui é uma conjunção adverbial condicional. Conjunção é outra coisa, meus amigos, que você tem que decorar, porque não cai não, tá? Despenca. E aí não é na Consulplan, não, é em qualquer banca, todas elas cobram. E a melhor forma é decorar, e aí você confirma com o sentido.
com o sentido da frase, do contexto, tá? Veja bem. Então esse ser tem que ser conjunção condicional. O ser pode ser, gente, uma pancada de coisas, tá? O ser pode ser pronome ou partícula passivadora, quando vem junto com um VTD, né? VTD mais C, esse C é partícula passivadora. Ele pode ser índice de indeterminação do sujeito, quando ele vem com VTI ou VI, VTI ou VI mais C, ele é índice de indeterminação do sujeito. Ele pode ser reflexivo quando indica a si mesmo, né? Enfim, pode ser um monte de coisa, tá? Se ele tiver separado do verbo por hífen, já significa que se trata do pronome obliquo-átono, que pode ser essas coisas aqui, por exemplo, e não da conjunção. Então já elimino a A, já elimino a B, tá? Alguma mais? Não. Ainda se viam ali homens honestos. Quem via, via alguma coisa. VTD, o C está antes aqui, ele é um pronome apassivador. Teríamos chances. Aqui, gente, é reflexivo, tá? Reflexivo recíproco, né? Os irmãos cumprimentaram-se, né? Cumprimentaram um ao outro ali, beleza? Vive-se em paz é índice de indeterminação do sujeito, por quê? Quem vive, vive. Verbo intransitivo mais ser, índice, tá? Teríamos chances se ao menos tentássemos. E a última, não sei se ficaremos em casa. Presta atenção, gente. Olha só. Assim como o que pode ser trocado por isso ou algo para indicar que é uma conjunção integrante, o C também pode, porque ele pode funcionar como conjunção integrante. Se eu trocar o C por isso ou algo, ele é igual a uma conjunção integrante. Não sei isso, se ficaremos em casa. Então aqui ele é conjunção integrante, beleza? Teríamos chances se ao menos tentássemos. Se ao menos tentássemos, teríamos chances. Isso aqui é a condição para termos chances, certo? Então aqui está a minha resposta, aquela em que o C também é condicional, é uma conjunção condicional, assim como lá em cima, né? Eu fico aqui, gente, a minha parte é fazer o serviço sujo, né? Como diz o outro, é a gramática que ninguém gosta, ou a maioria não gosta. Então eu tenho que mostrar para vocês, dentro do possível aqui, as nuances dessa gramática, tá? Ok? Vamos lá. Um homem que levasse uma vida exclusivamente privada não passava de um significante animal doméstico. Vamos lá. A oração destacada é subordinada. Bom, vamos lá. Veja bem, gente. Se tiver conjunção integrante, outra coisa que você pode, assim, é coisa rápida que você guarda. Se tiver conjunção integrante, a oração é subordinada substantiva, tá? Como que eu sei que tem conjunção integrante? Troco por isso ou algo, tá? Se tiver pronome relativo, a oração é adjetiva. Se tiver, né, as conjunções adverbiais, que aí na verdade é o resto, porque o pronome relativo a gente vai dar uma manha aqui para descobrir também, trata-se de orações de orações adverbiais, tá? Ok? Então vamos lá. Como é que eu sei que o que ou qualquer outra palavra, né, é um pronome relativo? Para ser pronome relativo, eu troco o que por o qual, o a qual, os quais, as quais. Se eu conseguir trocar por isso, eu já sei que é pronome relativo. Se tiver pronome relativo, eu já sei que a oração é adjetiva. Se o que puder ser trocado por algo ou isso, na verdade você troca até a oração inteira, tá? Eu já sei que ele é uma conjunção integrante, beleza? Ok? Então vamos lá, já falamos de função do que aqui, aproveitamos, né? Um homem que levasse uma vida exclusivamente. Um homem isso? Não é conjunção integrante, então não é substantivo. O homem o qual? Um homem o qual levasse uma vida exclusivamente privada. Dá, não dá? Dá. Então este aqui é um pronome relativo, ó. Não é verdade? Se é pronome relativo, a oração já é subordinada adjetiva.
Com isso eu elimino a letra B, eu elimino a letra C e eu elimino a letra E. Tá bom? Agora, presta atenção. As orações adjetivas, tá? Vou tentar arrumar uma beirada aqui para mim. Anota isso aí, hein? As adjetivas, orações adjetivas, tá, gente? Elas podem ser ou restritivas ou explicativas. Tudo bem? Na prática, o que as difere, minha gente? Muito simples, presta atenção, que aí você não precisa ficar pensando no sentido de nada, tá? Beleza? O que vai determinar se a oração adjetiva é restritiva ou explicativa é a vírgula. Como assim? Se ela estiver sem vírgula, ó que bonito, ó, S do restritiva, né, o V do restritiva. Sem vírgula, ela é restritiva. Se ela estiver com vírgula, ela é explicativa. Pronto. Ela está entre vírgulas ou tem alguma vírgula separando essa oração? Não, então ela está sem vírgula. Se ela está sem vírgula, a resposta só pode ser letra D, adjetiva restritiva. Anota isso aí que eu vou até esperar, tá? Beleza? Vamos lá? Então, ó, oração subordinada substantiva tem conjunção integrante, adjetiva tem pronome relativo, as adverbiais têm as outras conjunções, beleza? O que? Se eu puder trocar por o qual ou a qual, ele é pronome relativo. Se eu trocar por algo ou isso, ele é conjunção integrante. Uma vez que tenha pronome relativo, a oração é adjetiva. A adjetiva pode ser restritiva e explicativa. Restritiva, sem vírgula. Explicativa, com vírgula. Pronto. Morreu a nota. Passando para o próximo. Assinale o período em que se verifica o agente da voz passiva. Quem é o agente da voz passiva, gente? É quem pratica a ação na voz passiva. Vou colocar aqui, quem pratica na VP, na voz passiva. E é um termo geralmente preposicionado. Tá? Ok? Então, assinale o período em que se verifica, em que ele está presente. Ó, os assuntos públicos são tratados, está aqui a voz passiva, como questões privadas. Falou quem trata os assuntos públicos assim? Não, então essa aqui não serve. É inimaginável uma atividade pública ou privada que não seja regulamentada por lei. Ó, não seja regulamentada. A atividade pública não seja regulamentada. Falou quem regulamenta? Falou. Por lei. Não é? Então, esse aqui é o agente da passiva. É quem age na voz passiva. Quem que regulamenta? A lei. Então, agente da passiva está aqui. Portanto, a minha resposta já é a letra B. Tá? Na letra C, olha só, gente, eu sequer tenho voz passiva. Porque vocês vão aprender uma coisa, ó, para ter voz passiva ou, ó, voz passiva, outra coisa para anotar, hein? Cara, anota essas coisas que são dicas assim preciosíssimas, que servem mesmo isoladas, tá? Sem você ter o curso em si. VTD mais C, voz passiva, ou verbo ser mais um verbo no particípio. Tá? Foi o que aconteceu aqui, ó. Verbo ser, particípio. Verbo ser, particípio. Aqui já não tem, ó. Surgiu. Acabou. Não é nem VTD mais ser, nem ser mais particípio. Reinava. Nem VTD mais ser, nem ser mais particípio. Sequestrou. Nem VTD mais ser, nem ser mais particípio. Gente, se não tem voz passiva, não tem como ter o agente da passiva. Certo? Então ficou até relativamente fácil. Beleza? Vamos lá. Para os gregos, não havia atividade mais apaixonante e gloriosa. Em relação ao sujeito dessa oração, assinale a alternativa correspondente. Qual é o verbo, gente? O verbo aqui é o verbo haver. Né? Para os gregos não havia. Se o verbo haver estiver no sentido de existir ou ocorrer, esse verbo será impessoal, tá? Ele é impessoal. Fica na terceira do singular e o sujeito é um sujeito inexistente, a oração sem sujeito. Então,
Em relação, ele está no sentido de existir, ó, para os gregos não existia atividade, não, né? Então tá, não tá haver. Viu o verbo haver? Já para pensar, tá? Haver no sentido de existir ou ocorrer em pessoal, fica na terceira do singular, ou seja, não flexiona, não é haviam se fosse atividades, tá? E a oração é sem sujeito, então não é composto, não é simples, não é oculto, não é indeterminado e sim não possui sujeito. Essa é a minha resposta, ok? 42, vamos ver se dá para fazer? Assinale a alternativa que apresenta a classificação do que diferente dos demais. Aí ele tem vários quês aqui, ó. Ih, macarrão, mas como é que eu vou saber? Olha só, vamos lá. Não tem o resto da frase, né? Mas dá para fazer mesmo assim, ó. Que navegam na internet. Dá para pensar os quais ou as quais navegam? Sim. Então aqui ele é pronome, vou pôr PR aqui, tá? Pronome relativo. Que orienta a campanha lançada? A qual orienta a campanha lançada? Dá para pensar, não dá no relativo? Mais que o mote, o alerta. Mais o qual, o mote? Opa, aqui não é pronome relativo. Que trata de crimes cibernéticos? O qual ou a qual? PR. A ameaça que o PL representa, a ameaça a qual o PL representa, ou seja, deu para trocar pronome relativo, a única diferente é a letra C. Mesmo sem ter o texto eu consigo fazer, porque eu sei que para ser pronome relativo eu tenho que trocar por o qual a qual. Por que você pensou no pronome relativo? Gente, o que eu falei para vocês do quê? Ele pode ser uma cacetada de coisas, mas as primeiras coisas que você tem que pensar é pronome relativo ou conjunção integrante. São as que têm, além de serem as que mais aparecem, são as que têm mais, uma dica mais concreta para se resolver, tá? Questão 43. Ó, um bocado de questão, hein, galera? No mole para vocês aí, hein? Cortou-se o mal. Ah, ele quer a expressão destacada está corretamente analisada em... Vamos lá. Cortou-se o mal pela raiz. Veja bem, o mal foi cortado. Foi a raiz que cortou o mal? Não. Ele foi cortado na raiz. Então isso aqui não é agente da passiva. Só podiam eleger e ser eleitos os homens bons. Quem só podiam eleger e ser eleitos? Os homens bons só podiam eleger e ser eleitos. Então isso aqui é o sujeito que está posposto. Então nada de objeto direto. A mais sujeita à manipulação. Está dizendo que é objeto indireto. Gente, quem está sujeito a alguma coisa, certo? Só que o sujeito é nome. Então isso aqui é um complemento nominal. Não tem como ter objeto indireto se eu não tenho verbo. Exige crítica. Algo exige crítica. Exige o quê? Crítica, verbo transitivo, direto. Crítica é um objeto direto. Então, nada de sujeito. Certo? Na letra E, no período colonial, adjunta adverbial de tempo. Sim, quando? No período colonial. Então, gente, é a letra E, o adjunta adverbial de tempo. Pronto, acabou. No curso a gente traz, gente, eu trago vários exercícios de fixação que não são da banca, são exercícios exatamente como o nome diz, de fixação, para você treinar, se você tiver com dúvida no conteúdo, tá? A gente entende que para alguns concursos, a galera que faz não é concurseiro calejado já, é uma galera que, pelo contrário, às vezes já não é especialista no concurso, então aquelas disciplinas não são nada íntimas de vocês, então vocês precisam de algo além, né? Vamos lá, 44. A expressão destacada está corretamente analisada em, ou seja, já viram que é um perfil da Consulplan esse tipo de questão, que as últimas 2 ou 3 foram assim, mais essa, tá? Entram em cena 2 gigantes, está dizendo que é objeto direto. Gente, se fosse um gigante, ia falar entram em cena um gigante ou entra em cena um gigante? Ia para o singular o verbo, não ia? Entra, ou seja, isso aqui na verdade é o sujeito, então nada de objeto. Desponta uma circunstância imprevista, está dizendo que é objeto direto. Se fossem circunstâncias imprevistas, ia ser desponta circunstâncias ou despontam circunstâncias? Despontam, não é? Então isso aqui também é sujeito. Posposto, mas é o sujeito, nada de objeto direto. Democratizar o acesso. Quem democratiza, democratiza alguma coisa. O acesso, objeto direto. Vê se bate. Bate. Vou marcar? Ainda não, que eu sou humilde. Muda a lógica da distribuição. Se fossem as lógicas, muda ou as lógicas mudam? Mudam, ou seja, isso aqui é sujeito.
E ficam os dedos. Está dizendo que é objeto direto? Nem pensar. Os dedos ficam. Isso aqui também é sujeito. Ele apostou na posposição do sujeito, em colocar o sujeito depois para tentar te confundir, que acontece bastante, tá? Questão 45. Vamos lá. Identificar a voz, né, gente? Lembra que eu falei? VTD mais C ou ser mais particípio, né? Para ser voz passiva. Se não, é voz ativa. Vamos pensar assim. Ó, isso foi dito, verbo ser mais particípio, voz passiva. Então já elimino a A, já elimino a C. Opa, a C, tá? Cava-se um túmulo. Quem cava, cava alguma coisa. BTD mais C. Um túnel é cavado. Então, voz passiva. Ou seja, a segunda tem que ser voz passiva. Aqui continua, aqui não. Vão-se os anéis. O verbo ir é verbo transitivo direto? Vão-se os anéis. Não, quem vai? Vai, é um verbo intransitivo. Então, se ele é intransitivo mais ser, este ser aqui não é pronome passivador, eu não tenho voz passiva. Então, nesse caso, eu tenho voz ativa. Portanto, eu vou eliminar aqui e já vou ficar somente com a letra B. Fechando a última, abre-se uma caixa. Quem abre, abre alguma coisa. VTD mais C, uma caixa. Portanto, voz passiva, letra B de bola para nós aí. Tudo bem, gente? Vamos lá. Os meios que manejam signos visuais e auditivos, tais como cinema, parará, parará. Ah, tá. Eu não vou precisar desse texto ainda não. Vamos ver se eu preciso dele. Eu pulei a 46 porque ela faltava texto, tá, gente? Aí eu tirei, tá? Analise o trecho a seguir, retirado do texto 2. Lá em casa eles me viam, paranã, paranã, tá. Vamos ver o que ele quer, né? A respeito do trecho anterior, assinale a afirmativa correta. A expressão lá em casa indica um complemento nominal. Jamais. Indica o quê? Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. É onde? Lá em casa. Teria que começar com preposição para ser complemento nominal, enfim. Lá em casa eles me viam. O sujeito é composto. Veja bem, quem viam? Eles. Isso é um sujeito simples. Não é porque está no plural que o sujeito é composto. Então, nada feito. O vocábulo correndo indica uma adjunta adverbial de intensidade. Gente, correndo é verbo. Ele não vai indicar adjunta adverbial de intensidade. No máximo, como oração reduzida, ele poderia falar em adjunta adverbial de modo. Como? Correndo. Tá? Algo parecido, mas intensidade, não. O verbo deram possui como complemento verbal uma porção de lobatos. Vamos lá? Só eu e o livro, que eles me deram, correndo, uma porção de lobatos. Peraí, então quietinho num canto, só eu e o livro, que eles me deram o quê? Uma porção de lobato. Na verdade, eu tenho dois objetos. Esse aqui é o objeto indireto, o verbo dá, quem dá alguma coisa a alguém. E tem um objeto direto. Então, possui como complemento verbal uma porção de lobatos? Possui. Fica um pouco vago assim, você está dizendo que é só esse o complemento verbal. Como ele não diz só, eu não vou discutir, a melhor que eu tenho é essa, vou marcar a letra D de dado logo e pronto, né? Vamos lá para 48, gente? Faltam só duas, não é que vai dar para resolver tudo? Dentre os elementos em destaque, só não exerce papel pronominal. Só não é pronome, né? Portanto, vamos lá? Ó, que me atormentou por mais de um ano. O qual ou a qual me atormentou. Pronome. A história que agora passo a narrar. A história a qual agora passo a narrar. Decidiram em assembleia que decidiram o qual ou decidiram algo? Decidiram algo. Aqui eu tenho uma conjunção integrante. Ou seja, não exerceu o papel pronominal. Se eu continuasse, eu ia chegar a essas criaturas que adotamos, as quais adotamos, e em que vivemos é no qual ou nos quais vivemos, ou na qual, enfim. O fato é que a letra C é a única em que o que não é um pronome relativo. Questão 49 e última. Presta atenção.
O trecho em destaque: vinha chegando da rua com meus filhos gêmeos de 10 anos. Tem função. Vamos lá. Com meus filhos. E aí, gêmeos de 10 anos é uma explicação de meus filhos. O aposto é uma explicação. Tá? É uma explicação que você dá para algum termo. Que é exatamente o que gêmeos de 10 anos faz aqui. Então, a função dele é a positiva. Não é de sujeito, não é completiva nominal, sequer tem preposição, não é uma adjunta de nominal e não é um complemento verbal, tá? Ok? Vinha chegando da rua com quem? Com meus filhos, gêmeos de 10 anos, explicando quem eram os meus filhos. Certo, minha gente? Tranquilo? Beleza? Bom, encerrei aqui mais um assunto com vocês, a parte sintaxe, né? Chegamos à questão de número 49, né? Então, só nessa pancada aí foram 19 questões, menos uma que eu tirei, que era 45 ali. Poxa, 18 questões, tá bom pra caramba, né? É corrido? Sim e não. O curso é tão corrido assim? Claro que não. Aqui eu queria levar o máximo de dicas para vocês de forma clara, mas em pouco tempo. Então, eu não tenho como dar um suporte teórico tão pesado. Mas tudo aquilo que eu falei, anota isso aqui, galera, é extremamente útil, né? Dicasinha à toa não, sabe? Quando o cara vai lá e posta lá, escreve-se tal, coisa assim, um assado. Pô, você pega um dicionário, você não precisa de uma dica de um professor, né? Aqui eu trouxe dicas, coisas que realmente vão resolver a sua vida, que vão resolver a sua questão lá na hora da prova e quando você estiver estudando antes também, para você não ficar desesperado, beleza? Meus amigos, eu encerro aqui minha participação com vocês. Espero que tenham gostado, né? Se gostaram, deem um like aí no vídeo, né? Como se diz aí na gíria dos youtubers. E vamos que vamos. Já já a professora Kelly entra aí para trabalhar com vocês alguns conhecimentos pedagógicos, beleza? Um grande abraço para vocês e até uma próxima. Ó, meu curso está lá no Revisão Concurso, hein? O pacote também está lá, tá baratinho. Qualquer coisa é só mandar a mensagem para 988867661. O DDD é 32, o código de área, tá bom, galera? 32 988867661. Manda uma mensagem no WhatsApp, peça o seu cupom de desconto, salvo engano, 15% para o pacote, 10% para as isoladas, para vocês comprarem até o dia 6 de abril, beleza? Depois disso, preços normais aí. Mas vem com a gente, o precinho tá camarada, pode dividir em até 12 vezes, sendo que até 3 vezes é sem juros, tá bom? Um abraço para vocês e até uma próxima.